Olha só, 27/3, né, 2026. Gráfico mensal, nós percebemos aqui essa movimentação dentro desse mês de março, ó. Preço buscou liquidez no ponto de sustentação da tendência que está servindo de resistência. O mensal, né? Então esses pontos aqui, dessas linhas lá nos tempos gráficos menores, eram todos pontos, regiões de procurar sinal de venda, né? Sempre contexto, mais sinal, sempre. E mais o gatilho de entrada, né? Aí no semanal a gente tem aqui um conge semanal, não é nova referência superior nem inferior. Há um ponto de sustentação aqui, não mudou nada dessas nossas aulas, né, Pierre, que a gente tem feito. Não muda nada, não mudou contexto nenhum. Essa aqui é essa semana, então nessa semana a gente já vê aqui pelo gráfico semanal que lá no diário houve uma retração de um rompimento de uma LT que tem aqui. Então aqui é um pivô, essa retração foi em 62 e desde então é venda atrás de venda que provavelmente vai buscar liquidez nessa configuração de tendência, de prosseguimento de tendência de baixa. Provavelmente buscará liquidez, como eu tenho falado, aqui por volta de 47 mil dólares o Bitcoin, né? No diário nós já temos aqui novas referências superior e inferior, NRI, NRS, desses pontos de caminhada de tendência, e tivemos hoje a confecção, a instauração desse ABC de baixa, dessa micro tendência de baixa, bem como tivemos o ataque aqui dessa tendência de alta por SLT. Essa micro tendência de alta, ela tem um ataque aqui da falha nesse ponto. Então nós estamos falando dessa micro tendência que está contida nessa aqui, que está contida em outras superiores. Então nós tivemos aqui esse rompimento, a retração, a continuidade. Perceba que retraiu aqui em 62, entre 50 e 62. Nós vemos aqui também que, interessante, não tivemos aqui figura de fundo dentro do método Atos e tivemos aqui figura de topo. Então pontos de resistências aqui na semana. Isso aqui é sexta-feira, aqui é quinta-feira, aqui é quarta-feira, aqui é terça-feira, aqui é segunda-feira. Aqui estava bem tranquilo de comprar na segunda-feira para buscar a retração do rompimento, é um RRC, rompimento, retração e continuidade, então houve um rompimento, surfa-se a retração e opera a favor da continuidade. Então esses trades aqui, eles eram dentro do tempo gráfico, né, grandes, cerca de 300 mil pontos ali, ó, 500 mil pontos de ponta a ponta, não vai entrar ali no sinal, mas o sinal daria 300, 350, então menores do que esses de expansão de continuidade, que são os big movements. Então aqui eu já vou instaurar essa linha de tendência aqui que serviu como nova instauração de resistência. Essa linha de tendência já cria um cruzamento aqui que é uma nova resistência, várias novas resistências. E aí nós temos a projeção desse pivô que completa, joga a bola para fora desse pivô de alta aqui que teria dessa retração, então para fora, dando continuidade aqui para baixo, fora e aqui embaixo. E já temos nova referência superior e inferior instaurada, é só segurar esse trade aí ao longo de hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até quando ele decidir concluir a narrativa dele. E aí não há nada a fazer, aí tu faz outras coisas na sua rotina ou procura outros investimentos. Outras oportunidades de entrada. Essa aqui está protegida, tu pega outras oportunidades de entrada. Olha só que interessante, né? Nós tivemos aqui no H1, né? Tivemos esse é o rompimento, essa é a retração e essa é a continuidade. Dentro da retração, nós tivemos essa completude de expansões, com congestionamento de conge box aqui e uma venda de figura aqui de pivô LT que nós tivemos aqui, não chega a ser figura de desenho, é uma figura de pivô LT, uma venda bem tranquila em conge box também M1, que vem desde da máxima de ontem.
Caso alguém tivesse liquidado, né, nessa movimentação de baixa, não tem dentro do método Atos nenhuma possibilidade de compra. Para o cara comprar aqui em qualquer lugar que haja aqui, não teve nem sinal, né, porque o sinal precisa de confirmação, de fechamento e confirmação. Mas o cara comprar aqui, ele comprou em disparate emocional. Não há possibilidades técnicas aqui de compra. O mercado vem caindo. Há uma mudança de mindset aqui, ó. Sim. Então o mercado busca liquidez nessa nova resistência que foi formada, nesse ponto de sustentação dessa microtendência de falha, e aí busca liquidez novamente aqui e vai buscar mais para baixo, provavelmente. Então é só manter o trade. Trades de vendas daqui até aqui já estão, né, com 500 mil pontos de queda. Obviamente, coloca uma estratégia de proteção de lucro. Se você usar a estratégia das contas tríades, que é entrar em mais de uma conta, 3 contas, né? Não usando parcial, uma forma parcial que mantém o gerenciamento de forma saudável de cada conta. Então o lote é sempre o mesmo, você entra em 3 contas, uma você já botaria ali, vamos supor que fosse $1 o PIB, já colocaria $500 no bolso, nas outras duas deixaria correndo e com possibilidade de sair nas outras duas com $5.000 cada uma. Então, isso numa conta pequena, né? É isso aí. Então nós temos aqui o que eu deixo aqui essa mudança de mindset, né? Na verdade já posso apagar nesse momento aqui atual, eu já posso apagar, eu já usei essa linha aqui de resistência para alocar vendas ou segurar vendas que fizeram essa busca de liquidez aqui nessas resistências. Então tudo bem tranquilo de ser feito. Aqui eu vou tirar, limpo o gráfico. Olha que tranquilo que é operar o método Atos. O método mais tranquilax, relax. Próxima atualização a ser feita será quando eu romper aqui essa falha. Daí eu mudo a ferramenta de acompanhamento de falha de tendência. Aí o M15, mesma coisa o M15, né? Não muda nada, só preciso tirar o raio. Então houve liquidez aqui em cima para essas compras, essas vendas, desculpa. Então aqui nesses pivôs, aqui tem um pivô LTM15, né? E aí tá vendido desde aqui. Poderia buscar vendas aqui também, nesse dia aqui. O som tá voltando para mim. Tá voltando? Tá bom, sempre volta. Daí a gravação contigo, ela sempre fica ruim. Sempre contigo, sempre que eu coloco o áudio, volta esse som. Eu me escuto, me distraio. Mas fazer o quê? A próxima vez, né? Usar microfone, usar headphone. Sim. Então aqui já alcançou aqui um pivôzão do dia, mas ele tende, por proximidade ali da falha, ainda buscar liquidez mais para baixo. Aqui provavelmente a confecção de uma nova onda e aí cair, para instaurar novas linhas de tendências dentro do método. No M1, ele diz a mesma coisa, né? Olha o tamanho que a falha tá, então provavelmente ó, ele vai alcançar essa exaustão aqui, buscar uma liquidez por esse ponto, fazer uma nova mínima para caminhar a falha. Novamente voltou o som para mim aí, fica bem ruim, mas tudo bem, qualquer coisa eu descarto a gravação que eu estou fazendo. Bom, vamos lá no M1, né? No M1 aqui nós tivemos essa venda de pivogênito, né? Com um pivô LT, tá vendo? Pivogênito LT MD, que é máxima do dia. Aí há uma nova reconfiguração dessa onda A, ela se reconfigura para um pivô que é chamado de pivô 3-3. E veja que é o melhor pivô 3-3 que existe, onde a expansão da onda A joga para além e evolução do pivô de baixa, e a expansão da onda A da onda B, desse Azinho do B, do Azinho do A, joga para a expansão de um A maior, para uma incompletude, isso aqui é chamado de incompletude. E aqui joga para uma completude. Tá me ouvindo, Diego? Tô te ouvindo. Tá. Diminuiu o som agora? Tá de boa.
Não tô me escutando de novo, não. Tu quer falar alguma coisa? Não, qualquer fone. Aí com o fone resolve. Aí olha só. Então nós tivemos essa venda aqui. Tu tem alguma dúvida sobre essa venda? Ela é um pivogênito, né? Sim. E ela é também, olha, aqui tem 5 ondas, né? Então é um 3-5. Sim, E perfeito. aí é um pivogênito, pivô LT, MD. Pivogênito, LT, MD. E depois evoluir para esse outro pivogênito e aqui, para essa evolução desse pivô aqui, complexo. E aqui um congestionamento com padrão 1, 2, 3, ciclo, ciclo, zona de venda. E Perfeito. pivô LTMD também, novo ponto de entrada. Essas duas operações, essa primeira já está com 500 mil pontos e essa segunda já está com aproximadamente 500 mil pontos também. Aí o preço cai, presta atenção, ele cai, faz com que isso aqui vire resistência. Aí a mínima do dia, leitura candle a candle, mínima do dia vira resistência através do fechamento H1, ó, ele busca e aí cai. Aí sai, volta aqui para uma zona dessa retração aqui de última resistência e último suporte. Vou colocar ali a retração. Última resistência, último suporte, tá vendo? Busca para cá, volta aqui para baixo com essas expansões, vai caindo, aqui tudo vai fazendo, ó, faz conge box, aqui é resistência. Então tu não pode comprar aqui nem se der sinal. Se comprar aqui sem sinal, que não deu sinal, já está errado. É um erro técnico grave, porque é comportamental. O cara precisa ter mais disciplina e paciência. Tem que entrar só no sinal. Mas mesmo que tivesse sinal aqui de compra, você não compra porque é inválido sinais de compra em contextos de resistência. Você tem que comprar perto de suporte, longe de resistência. Então aqui é bem tranquilo de que o preço vai ser jogado aqui para fora. Aí ele faz novo conge box e aqui é a mesma coisa, tu também não vai comprar aqui. Tinha uma LT ali também. Mas LTs fractais ruins, né? Vai colocar aqui LT, tu pode colocar um LT aqui, aí tu vai poder colocar uma LT aqui. É onde o preço foi parando, mas as LTs mais importantes são essas ali que estão no gráfico. E aí já foram ajustadas. E aí o preço cai, ele volta, faz um novo conge box, faz um padrão mais uma vez, ciclo, ciclo, padrão 2, 3 em simetria vendedora, né? Tem o padrão 2, 3 aqui, e aí tem o pivô, aqui tem uma entrada, aqui vai ter um pivô, aí aqui de novo vai ter uma entrada, que tu vai estar vendendo esse pivô ou esse pivô aqui, nessa resistência do dia. Então possibilidades de vendas desde hoje é sexta, quinta, quarta-feira, desde a máxima de quarta-feira, a máxima de quinta-feira e a máxima de hoje, sexta-feira, só sinalizou venda e desde então nenhuma possibilidade de compra, porque dentro do método sempre é contexto, que basicamente o contexto vai ser, se eu quero comprar, tem que estar longe de resistências e próximos de suportes do método, né? Contexto mais sinal de gatilho de entrada. E esse sinal de gatilho de entrada, pros iniciantes, eu coloco uma regra de que entre somente com fechamento mais confirmação. Fundo, comprando, né? Fundo M1 mais fechamento confirmação. Fundo M1 mais fechamento confirmação. À medida que tu for ficando melhor, que não é o caso da maioria dos meus alunos, eles são bons e tal, mas melhor que eu digo com mais experiência, porque aí o cara começa a entrar sem confirmação, aquele dinheiro que ele está ganhando começa a sumir, porque ele entra nos devaneios dele. Então, não precisa ser o cara que acerta o fiofó da mosca, entra no fechamento confirmação. Lá quando tiver uns 10 anos de mercado, daí tu, vou entrar direto no fechamento aqui, porque tu entendeu os contextos melhores. Quando tu tiver tiver uns 20 anos de mercado, aí quem sabe você não, vou entrar direto no toque, porque eu entendi melhor os contextos. Então é plano de carreira, vai no mais seguro, porque tu ainda está trabalhando os teus desvios emocionais,
o Behavioral Finance ainda te afeta muito, tua vontade de ficar rico da noite pro dia, tua vontade de fazer o dinheiro do dia porque tu não aguenta teu chefe, não aguenta a Matrix, é muito grande, porque você ainda não tem liberdade para acompanhar o mercado o dia todo, então você tem uma janela operacional menor, você tende a querer entrar naquele momento que tu tá na frente do gráfico para você poder ir fazer tuas coisas da Matrix, mas não é assim que se faz. Espera, ou dá sinal, fechamento e confirmação dentro da tua janela operacional, ou você não entra. É só isso. E dessa forma você, eventualmente, no longo prazo ou no curto prazo, cada um no seu tempo, você vai se ver livre da Matrix. Não é questão de ser rico ou não ser rico. É mais questão de ser livre. De você realmente ter uma qualidade de vida, o mercado financeiro como sua maior e principal fonte de renda, e você ser livre para poder escolher se você quer atuar em alguma coisa, quer lidar com clientes, ou com chefes, ou com sócios, ou se você quer ser só cliente, por exemplo, ou se você vai querer se afastar da sociedade, o qual não acho muito saudável também. Né? Aí você vai fazer o que você quiser com a sua liberdade. Coloca essa retração, nova referência inferior, nova referência superior, e aí aguarda aqui provavelmente uma nova caminhada dessa falha, né? Provavelmente uma nova caminhada dessa falha para buscar aquela liquidez que nós já mapeamos do H1, aonde os preços com muito grau de probabilidade alcançarão o X antes de alcançar o Y. Pode ser que ele alcance o Y, mas vai alcançar antes o X. E também caminhando para a probabilidade, isso aqui é um fractal inferior, para o fractal superior, onde os preços provavelmente alcançarão o X antes de alcançar o Y. Então isso é o direcional do mercado. Ele pode alcançar os dois, pode nunca buscar o Y, ele vai contar para a gente o que ele vai fazer. Mas quando ele decidir sair dessa zona de X e Y, provavelmente ele busca antes o X do que o Y. E sabendo disso, eu tenho um bom direcional que é confirmado nos tempos gráficos menores e surfado através de sinais de entrada. É bem tranquilo operar esse método, é mais paciente e inteligência do que qualquer outra coisa. Então ele já está se desenvolvendo ali, ele tem que aguentar mais 8 minutos para fechar os ciclos de novas referências. O que eu faço? Salvo esse layout, aí eu abro a escola, aqui tem a escola do método Atos, né? E aí abro o ponto de análise técnica, aí os alunos aqui fazem estudos, dúvidas, né? O Wally perguntou algumas coisas aqui, ele está estudando, então ele perguntou, por exemplo, por que não tinha compra aqui nesse desenho, nessa figura de desenho. Nós analisamos que não houve figura de desenho, foi isso que eu falei para ele, não tem como você comprar aqui, porque ele comprou somente no fechamento. E aí é o que eu ensino para vocês, usa fechamento mais confirmação. Não houve fechamento e confirmação aqui, quando tu dá um zoom nessa região você vê. E talvez por isso que ele mandou sem zoom, porque ele sabia que tinha comprado sem fechamento e confirmação, né? Ou talvez inconscientemente, não sei, mas é engraçado, né? E aí, o que nós temos aqui também, né? Alguns erros aqui que ele cometeu. Já aproveitando, tá no vídeo. Olha só, ele colocou uma falha aqui, ó. Não pode ter falha aqui, né? Aqui não é ponto de falha. Então tá errado essa caminhada da falha. A falha se mantém aqui, nesse ponto aqui. E muda toda a análise, né? A falha aqui nesse caso se mantém aqui e não caminha para cá. Aqui é o chamado falha Michu. Michu é uma falha fractal. Aqui é a falha extrema. Né? Isso aqui não é um ponto de compra ou de venda, tá? Isso aqui é um pontilhado da ferramenta que marca falha. Como ele está com as marcações não dá para ver, mas dá para ver aqui, ó, tá vendo? Sim. E aí, então tá errada essa leitura dele, tem que corrigir, viu, Wally? E quem mais estiver fazendo isso, errou aqui Michu, mas é o processo de formação dele, é um aluno novo, é isso aí, errando também se aprende, mas se consolida o aprendizado através do acerto. Por isso que os gabaritos que a gente envia no método Atos, esse que eu vou enviar agora, são essenciais para os alunos, para que eles possam conferir
de forma objetiva aquilo que ele está fazendo e ele saber, tanto no dia se ele tiver ganhado dinheiro, para ele saber se ele ganhou dinheiro, mas se ele ganhou dinheiro dentro da forma certa do método, dos princípios do método, de tal forma que ele vai conseguir replicar esse lucro. E se ele perdeu dinheiro, para saber também se ele está dentro naquele trade, se ele está dentro dos princípios do método e o que ele pode fazer para melhorar, para mitigar esse risco, diminuir esse risco, diminuir as perdas, quando perder, perder pouco, quando ganhar, ganhar muito. E se realmente for um ponto onde o método ele perde, porque tem pontos onde ele vai perder, aí entender que não há problema perder naquele trade, se manter dentro do princípio que os próximos trades, dentro do hall de 100 próximos trades, 1000 próximos trades, vai ser muito lucrativo. Então o que importa muito não é o próximo trade, mas o bloco de próximos trades, né? E aí você vai trabalhando o seu emocional. Outro ponto também que nós temos ajuste de intimidade e proximidade, e aqui nós temos a média móvel 89, que impede a entrada aqui, onde ele colocou o ponto de entrada, há ajuste de intimidade, há o ajuste do close, aqui é resistência, né? Aqui ele até marcou a resistência, eu achei inusitado porque ele marcou a resistência aqui, e aí mesmo assim alocou compra. E dá para ver que houve uma tentativa de figura de desenho parando na resistência que ele marcou, ou seja, a resistência já se mostrou forte. E aí aí ele ainda quis marcar compra. Então precisa ajustar essa lógica. Essa lógica a gente ajusta nas aulas coletivas, através das aulas particulares também, quem quiser, né, através de pacotes interessantes ali que o aluno pode comprar de aulas particulares, mas nas aulas coletivas também, nas aulas gravadas, na análise técnica no grupo de análise, como ele postou ali a análise, eu fui corrigir ele. Agora, se fosse assim, ó, uma compra em cima do que era resistência, daí está se comportando como suporte. É diferente, né? Semelhanças e distinções. E além disso, para a figura de desenho, nós temos o limite aqui de ser no box 2. E não houve essa compra. Aí eu fui, respondi ali ó, o que ele tinha. E hoje o Léo já mandou uma análise do ouro, análise de Conge Box. E análise perfeita, muito bem feita. Ó, realidade de Conge, aí aqui sai do Conge, depois retoma no Conge por CR, né? É um CR bem interessante. Isso é lugar de ser pavio. Além de ser um CR, é um CR TFMHA. Isso aqui se chama padrão de reversão 3.1, isso né, o PR 3.1, esse padrão de reversão na localização que estava o ouro hoje é dinheiro grátis praticamente, impressão de dinheiro grátis em casa, ele vem e aí ele forma, se você tirar, ele não tirou aqui, ele não traçou certinho tudo que tinha que ser traçado nesse gabarito dele, então ele errou nesse ponto, né, faltou as LTs, então aqui ele forma esse pivô e aqui, ó, aqui por exemplo é um ponto de compra fácil na zona de compra com padrão 2-3 dentro do Conge e ganha toda essa margem aqui que é bastante movimento. Isso aqui é o ouro, né, que a gente está falando. Então aqui é $1, eu acredito que aqui vem a $1 o pip dá praticamente $1.000 aqui nessa brincadeira aqui, tá bom? Só que ali fica também, aproveitando a gravação para o Léo, né, para o Leumas, o teu estudo ele está incompleto, ele é legal, tu estudou Conge, pá, legal, podia ter colocado no estudo aqui uma retração, né, você teve essas expansões, expansões das retrações, faltou LT, teve a falha estava aqui, ó, lá, tu colocou a falha caracteriza que isso aqui provavelmente vai ser uma onda A, mas faltou uma LT, faltou lá de trás, faltou histórico também, tu deu um print de um M1 sem histórico. Outra coisa, faltou no teu print, nós sabemos aqui que é o Gold, mas faltou qual é o tempo gráfico. Infere-se que é o M1. Mas nada nos estudos deve ser por inferência, e sim por conferência. Sempre por conferência. Então, é um print que daqui a 2 anos ele vai se perder. Ele não serve mais como material da escola. Por quê? O cara vai abrir, ele vai ter que inferir que é M1, ele não vai voltar no tempo gráfico. Eu sei que é M1, eu acompanho o ouro, eu opero o ouro, mas quanto maior informação tiver no print, mais longevidade ele tem de estudo e ajuda mais os outros da comunidade. Então, o valor da técnica ela é excelente,
O valor, eu como professor, eu tenho ciência do meu valor como professor, que é excelente também, mas a comunidade, a interação entre os alunos também é excelente. O material produzido, tanto o que eu faço como esses que vocês fazem, também é de valor inestimável, porém precisa melhorar esse catálogo para que a escola ganhe mais valor ainda, principalmente valor futuro. Você mesmo, Lemos, pode voltar no futuro e estudar esse print que foi feito. Só que como ele faltou alguns elementos de estudo do método aqui, desenhados para saltar aos olhos, talvez impeça esse estudo no futuro. Fica aqui então essa crítica construtiva para que você melhore os seus prints, mas é isso aí. Fez o ouro subiu, é isso aí, contexto comprador mais sinal. O que eu vou fazer agora? Eu coloco agora, ó, o meu print. Opa, eu coloco agora, peraí que eu tenho que tirar o print, eu não tirei aquele, um print antigo. Então tiro o print aqui do Bitcoin, olha só, vai conter aqui o tempo gráfico, é o M1, contém aqui a cotação e contém aqui que é um gráfico que está online também. Aí tem o dia, tudo no print, né? Se você vê o print certinho, tu vai ter a data do dia aqui, 27 de março, tudo. E aí eu tenho aqui salvado esse template. Também vocês não estão fazendo isso com tanta frequência. Talvez por preguiça, alguma outra coisa assim. Entenda a preguiça como algo natural do ser humano. Então, porque eu tenho preguiça, eu vou fazer logo de uma forma que eu não preciso fazer duas vezes e que eu vá usufruir desse trabalho o máximo possível no futuro. Não é legal? Se eu faço um trabalho que eu usufruo os benefícios dele somente hoje, ele me dá um lucro hoje. Só que se eu faço um trabalho que eu usufruo dos benefícios dele hoje, amanhã e depois, sem que eu esteja presente de refazer esse trabalho ou sem que dependa de mim, pô, daí é uma coisa que a gente entra na alavancagem. Isso é alavancagem de tempo, alavancagem de recursos. Então, por exemplo, essa aula que é particular do Pierre, né? Pierre, é a última aula do teu pacote de 10 horas, que foi bem produtivo, bem legal. Nessa última hora, nós, inclusive, ao longo dessas 10 horas, mapeamos essas quedas do Bitcoin, confere? Desde o começo. Então, foi bem produtivo. Essa aula gravada, ela serve para o futuro. Vai para o histórico da escola, então o aluno que entrar daqui a um mês, um ano, 2 anos, vai poder ter acesso a essa aula gravada, vai poder vir aqui no histórico do teu MetaTrader 4 e vai poder acompanhar a aula seguindo o que aconteceu no mercado. E o que é muito interessante, porque agora é o ao vivo aqui. Então, se nós analisamos que estabeleceu uma referência superior e inferior e que ele já está pronto para caminhar a falha, mesmo ele pode até subir um pouquinho, mas o ponto o direcional esse ponto vai acontecer antes desse ponto e vai caminhar a falha em passos curtos. Então tu tem um direcional e a análise não há possibilidades agora, do jeito que está, com essas resistências de comprar, não é ponto de vender, porque tu está vendendo olhando para baixo, vender você tem que vender olhando para cima, então olha aqui é a parte de cima do dia, aqui é a parte de baixo do dia já. E não tem como comprar mesmo que esteja para baixo, porque o porão pode ter um porão, né? E nesse caso aqui provavelmente terá. E você, qual é a solução que o método Atos dá? Manter as vendas que você deveria ter feito, qualquer uma dessas vendas, e manter ela até aquela linha. Se você opera tríade, vai liquidando, botando um dinheirinho no bolso, uns $500 aqui, uns $1.000 ali, beleza. Mas se você estiver operando tríade, vale a pena você deixar para risco pelo menos um trade desses assim, a $1 o pip, para você captar ali praticamente de graça cerca de 5, 6, 7 mil dólares, caso o mercado siga essa linha de narrativa e alcance lá números abaixo de 45, 40, 37 mil dólares o Bitcoin. Sacou? Então, vale a pena. E aí, isso nós estamos falando ao vivo. Caso esse material fique disponível para a escola, para os alunos, o aluno ele pode vir, imagina ele vir daqui a 3 meses, 2 meses, sei lá, um ano, ele volta, vê o histórico e fala, ele vai ter todo o histórico futuro para comparar o que nós analisamos imediatamente com o estudo dele, para ele ver, olha só, funcionou, como é que eu faço para replicar isso? E a replicabilidade do método é a sua maior valia, é o que mais vale no método, é a sua replicabilidade.
como a replicabilidade do método é o que mais vale, porque não adianta eu fazer uma vez na sorte e não conseguir fazer novamente. Né? Não é questão de comprar aquele terreno na sorte e aquele terreno, ou aquele ativo, ou aquele investimento deu lucro, e aí? E agora? E o próximo investimento? É replicar isso de forma que eu seja mais eficiente, mais eficaz, use menos recursos e seja mais com um desempenho melhor e uma qualidade de vida melhor, porque qualidade de vida altera desempenho, tá bom? Através dessa replicabilidade eu consigo também alcançar um outro, segundo maior valor da técnica, é a impessoalidade. Eu consigo ensinar o PR a também ser replicável e assim eu me replico no PR. Eu e o PR a gente vira um operador muito parecido. E aí é inteligente que eu me associe com os melhores. O PR é inteligente que ele se associe com os melhores. Se eu estiver ensinando os melhores e nós mantermos essa associação, nós ficaremos praticamente imbatíveis, porque um ajuda o outro na análise, podemos analisar todos os mercados do mundo, depende só do número de analistas que tivermos, né, no nosso grupo. Então é um ganha-ganha tremendo, assim, sabe? Um dos motivos pelo qual eu ensino, além, lógico, desse desafio de deixar a escola lucrativa, que ela, todo mundo acha que é empresário, tem esse desafio, essa vontade de tipo fazer o negócio acontecer, né, da melhor forma possível. Não é só ganância, é uma coisa, é um filho, é um negócio, é tipo uma obra de arte, né? Eu não sei explicar, né, Pierre? Tu já foi empresário, hoje tu tá de CLT temporariamente e trader, né? Tu é um CL trader. E aí, mas um dos motivos de ter essa escola também é eu ensinar os melhores e os melhores estarem e eu andar com os melhores. Aí, como esse método não está na literatura, a única forma de eu andar com outras pessoas que operam esse método, ele é ensinando as pessoas, né? Semelhante ao, imagina o jiu-jitsu 30 anos atrás. Tu vai falar de jiu-jitsu com quem? Ninguém nem entendia jiu-jitsu, nem sabia que existia. A única forma era o quê? Ensinar jiu-jitsu. Alguém poderia perguntar, professor, pô, mas se é uma arte tão boa, por que tu vai ensinar o teu concorrente, o teu adversário? Por que tu não guarda pra você, né? O que os Gracies fizeram? Ficaram extremamente fortes, ensinando o mundo todo jiu-jitsu, e eles continuam fortes, cada vez mais fortes aí, mesmo o pessoal sabendo jiu-jitsu. Então mudaram o mundo. Bom, coloco aqui na nossa comunidade, dou Enter, uau, e aí o PR já pode baixar, já pode baixar o estudo, já tem o print do estudo, os alunos já vão ver que não houve possibilidade de compra, aí podem perguntar, vai que alguém por algum motivo comprou por aqui, vai ter resposta clara, objetiva, ele já sabe que não tem essa compra, mas confiar é bom, conferir é melhor ainda, pode trazer para aula, pode debater, porque não é só aceitar, entendeu? É entender a lógica, porque se ele entende a lógica, ele replica e ele também ganha dinheiro, e quando o meu aluno ganha dinheiro, ele não ganha o meu dinheiro, ele ganha comigo. E me ajuda a ganhar mais dinheiro, nem que seja trazendo mais alunos, ou me ajuda nas análises futuras, mandando análise. Por exemplo, essa análise eu enviei, ela está pronta. Vamos supor que o Vinícius, o Gusso, eles dormiram até tarde ou tiveram algum outro compromisso, são 9 da manhã, chegou no mercado agora e vai falar assim, puxa, vou ver como é que está o mercado. O Bitcoin já está pronto, ele baixa lá no computador dele, é óbvio que ele precisa conferir rapidinho, é interessante ele ter essa prática de fazer também, mas com o tempo de prática ele vai se tornar melhor, né? Ele vai se progredir nessa conferência e ele pega o meu, confere rapidinho para ver se está tudo certo, né? Vê, por exemplo, pô, que linha de tendência é essa aqui que serviu como resistência, tá vendo? Os preços não conseguiram passar ela, e aí ele confere e já está operacional em 2 minutos. Aí ele pode gastar o tempo dele fazendo do Ethereum, do ouro, do SDJPY, e como esse ativo não está propondo, se ele estiver dentro do mercado, beleza, qual é a ação que ele vai ter? Manter a operação, proteger a operação. Então não tem ação, ele pode procurar outro ativo para alocar mais uma operação, num outro ativo caso tenha sinal. Aí ele vai procurar em outro ativo, esse aqui ele não vai ficar gastando tempo mais nele.
Aí vai para outro ativo e procura outro ativo, manda no grupo lá e assim todo mundo se ajuda. Eu acho que essa é a maior valia aí do grupo. Não? Tem alguma consideração aí, Pierre, para fazer antes de eu fechar a gravação aqui? Não, acho que é isso aí. Tudo já foi. Semanalmente a gente andou conversando sobre isso, essa venda já estava mapeada. O, vamos dizer, esse resultado aí da fala que vai ficar lá embaixo. Isso já está mapeado há tempo já que a gente já conversa. Então é isso aí. O mercado vai esperar novas referências. Deu para ver que o suporte foi virando resistência e foi validando mais ainda a venda. Exatamente, manter o gerenciamento e ficar rico dia após dia. É isso mesmo. É isso aí. Bom, isso aí, galera. Quem quiser aí gostar do método e quiser ser meu parceiro, a matrícula para fazer parte do método é R$ 147 a matrícula e a mensalidade é 350 com recorrência no cartão de crédito. Você pode cancelar a qualquer momento, desde que não tenha sido feito o pagamento daquele mês, né, da recorrência. O mês que foi pago está pago e já foi. Então, se for cancelar, tem que se programar para cancelar antes. Mas não tem plano de contrato, tu tem que ficar, multa de cancelamento, nada. O método é tão bom que eu deixei barato e livre. É muito barato, são praticamente hoje em dia 2 ou 3 pizzas no mês que tu tá pagando. É pouco, né? Tu não paga um box de crossfit, um treino de crossfit. E aqui tu vai aprender de fato a vencer o mercado. E eu deixei barato e sem contratos amarrando você, para que você, se caso queira, cancele a hora que você quiser. É aquilo que eu falei. Nós temos um axioma que é assim, ó, jamais entre num trade sem ter uma porta de entrada. Essa porta eu estou dando para vocês, uma porta barata, e uma porta e 2 janelas de saída. Então, você tem. Quer testar? Vem, testa, paga ali a matrícula mais a mensalidade, tem um mês para testar, vai ver. Gostei, pô, é a oportunidade da tua vida. Não gostei, teu investimento foi pouco, e parte para outra. Então eu deixo aberto para você testar. Isso aqui é o supra-sumo de todos os métodos do mercado. E você testa, vê, e caso você goste, vire fã do método assim como eu sou, aí você tem a oportunidade de ser parceiro e andar dentro de uma confraria de traders que operam somente esse método, exatamente esse método que eu e o Pierre, a gente já anda junto há muito tempo, alguns anos, né? O Pierre ficou um pouquinho afastado do mercado. No começo ele era mais louco, assim, mais emocionado, e aí também era empresário, aí agora ele está mais calmo. Então o método é o mesmo daquela época que tu comprou o teu plano vitalício, né? Outro plano que não existe mais. Até hoje é a mesma coisa, não mudou nada, é nessa tranquilidade. E é isso aí, tamo junto aí até o final da vida e mais meia hora, se Deus quiser. E é isso aí, o método vai estar funcionando. Quem quiser subir e vir para essa nossa confraria, essa nossa conexão, está convidado. O custo para estar dentro desse grupo é esse, é baixo, é barato, é só vir, beleza? Valeu, Diego Moser, out.